E aí, pessoal, espero que esteja todo mundo bem e vamos começar a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, o objetivo é fazer com que vocês compreendam o que é essa física que nós vamos estudar durante todo o ensino médio. Ok? Eu entendo que boa parte de vocês não tenham visto física no nono ano, isso é uma coisa a se considerar, mas eu espero que aqui eu consiga mostrar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar durante todo esse período. Então, olha só, essa física, né, ela vai tentar compreender as coisas da natureza, ok? Como é que ela vai procurar entender? Ela vai procurar entender através da observação e de experimentos e baseada nesses experimentos e nessa observação vai tentar formular leis que vão reger os fenômenos da natureza. Quando eu falar em fenômenos da natureza, eu quero que você entenda como qualquer evento que ocorra na natureza. E por natureza, eu gostaria que vocês compreendessem como sendo o meio em que a gente vive, certo? Quando eu falo natureza, muita gente acha que é floresta, mato, certo? Não. Quando eu falo natureza, é o meio em que a gente vive. Se, por exemplo, você deixa o lápis cair, isso é considerado um fenômeno da natureza, ok? Então, qualquer coisa que ocorra à nossa volta é considerado um fenômeno da natureza. Não precisa ser apenas algo natural, pode ser muito bem algo causado pelo homem, vai ser considerado um fenômeno da natureza, ok? E essas leis, essas explicações, elas vão ter que corresponder, elas vão ter que estudar as propriedades da matéria e da energia, certo? Vocês vão perceber que quase tudo, eu vou até generalizar, vou dizer, tudo que a gente estuda está envolvendo matéria e energia, certo? Seja seu gasto, seja seu reaproveitamento, seja sua mudança de estado, mas tudo a gente está estudando matéria e energia, ok? A palavra fenômeno, como eu acabei de dizer para vocês, ela vai significar acontecimento ou transformação, ok? Qualquer acontecimento, qualquer transformação. Aí quando eu coloco transformação, eu quero que você entenda que pode ser uma transformação de estado, uma transformação da própria forma do objeto e assim por diante. E ele não possui o sentido de algo extraordinário, algo incomum. Como eu acabei de dizer para vocês, fenômeno é aquilo que ocorre no nosso dia a dia, em nosso entorno, ok? Para eu poder estudar física, essa ciência da natureza, eu preciso compreender as grandezas físicas, que elas vão ser divididas em dois grupos, ok? Essas grandezas físicas, elas vão ser divididas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial? Para a minha grandeza escalar, eu preciso apenas do valor numérico para essa grandeza e da unidade de medida. Aí eu coloquei aqui como exemplo a temperatura. Se você pergunta para alguém qual a temperatura da sala e alguém responde que está 32 graus Celsius, somente esse valor e essa unidade de medida são suficientes para você compreender como é que funciona, qual é a temperatura da sala, certo? Se você pergunta para alguém quanto tempo passou desde que a aula começou e alguém diz para você que passaram-se 5 minutos, 5 minutos é suficiente para você saber que foi esse o tempo de aula. Se você olha no medidor da sua casa e lá está dizendo que o consumo da energia durante esse período foi de 100 kW, então você tem todas as informações referentes ao consumo de energia. Então, sempre que apenas o valor com a unidade de medida fizer você compreender toda a grandeza, acabou, não tem mais o que fazer, é a grandeza escalar.
Agora, tem grandezas que só o valor não são suficientes. Por exemplo, velocidade. Se eu digo para você que um carro estava a 100 km por hora, ele poderia muito bem estar a 100 km por hora para frente ou de ré. Ele poderia muito bem, é que o povo invente, um carro que está a 100 km por hora subindo, né, como se fosse um avião. Então, dizer só 100 km por hora não é suficiente. Eu preciso de algo mais, eu preciso de mais alguma informação. Que informação é essa? Eu preciso dizer qual é a direção e qual é o sentido em que esse carro estava a 100 km por hora. Eu preciso dizer que ele estava a 100 km por hora na horizontal e ele estava indo para frente. E aí sim eu vou ter todas as informações que eu preciso para compreender essa grandeza vetorial, ok? Só para chamar a atenção de vocês, quando eu falo em grandeza física, eu não estou me referindo a algo grandioso, certo? Algo grande, não. Só faz receber esse nome. Mas, por exemplo, o tamanho de uma formiga, que são milímetros, é considerado uma grandeza. O tamanho é uma grandeza. Vamos seguir. As unidades de medidas. As unidades de medidas, né, elas foram feitas para constituir um padrão nas coisas, porque cada povo estava medindo de um jeito diferente. Cada povo fazia a medição como achasse melhor, certo? Por exemplo, uma vila de pescador estava começando a medir as coisas em braças, porque era o que eles usavam no dia a dia. Ele dizia que tal arapuca para pegar tal peixe ou lagosta, seja lá o que for, estava a tantas braças de profundidade, porque era quantas braçadas ele dava para chegar naquele canto, né? E aí você chegava em outro local, o grupo de agricultores, ele estava medindo as coisas em passos, porque era o tamanho que ele tinha da horta, da plantação. Então, como cada um estava medindo de um jeito, acabava sendo complicado eu fazer uma comparação. Porque imagine só, cada um de nós temos o tamanho do passo diferente um do outro. Então, imagine se eu digo para você que eu dei 10 passos para chegar em tal lugar, e aí uma pessoa menor vai ter dado 12, 15 passos para chegar no mesmo lugar. Então, isso estava gerando uma confusão. Tinha gente que coloca, nos Estados Unidos, por exemplo, ficou muito famoso o polegar, a polegada. Então, é tanto que nossas TVs hoje em dia são dadas em polegadas, que a polegada é o tamanho do seu polegar. E aí, cada pessoa tem um polegar e um tamanho diferente. E isso acabou gerando confusões. Por isso que surgiu a necessidade de estabelecer uma unidade padrão, que é o sistema MKS, é o Sistema Internacional de Medidas, ok? Para esse MKS, para esse Sistema Internacional de Medidas, certo? Que também é muito famoso pelo chamado de SI, cada grandeza possui uma unidade padrão, ok? E aí a gente tem como, por exemplo, a massa. A unidade padrão da massa é o quilograma, do tempo é o segundo, e assim por diante. Aqui a gente tem algumas grandezas que são derivadas, certo? De outras, como por exemplo a velocidade. A velocidade é uma grandeza derivada da distância e do tempo. Então você tem que a unidade padrão de velocidade é metro por segundo. Mas aqui no Brasil, qual é o padrão que a gente utiliza no dia a dia? Quilômetro por hora. Se você vai para os Estados Unidos, lá são milhas por hora. Então vai mudando dependendo do lugar que você se encontra, ok? Aqui é uma observaçãozinha que eu preciso chamar a atenção de vocês para essa parte de notação científica. Eu preciso que vocês deem uma estudada, busquem um pouco compreender sobre essa notação científica, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos, alguns números que vão surgir mais lá na frente, ok? Para eu poder estudar física, eu não tenho como estudar física toda de uma vez só. E é por isso que ela foi feita
várias divisões que é para a gente poder estudar passo a passo. Por exemplo, aqui no primeiro ano, nosso principal objetivo é compreender a mecânica. Quando a gente chega no segundo ano, o objetivo vai ser termologia, óptica e ondulatória. E lá no terceiro ano tem a parte de eletricidade, que aí vai entrar magnetismo, que depois Maxwell junta e vira eletromagnetismo. Aqui ainda vai entrar física moderna, certo? Física quântica e assim por diante. Mas esses são os 5 principais vertentes, áreas da física. A mecânica, tentando compreender os movimentos, a termologia, o calor, a óptica, a luz, a ondulatória, as ondas e a eletricidade, a energia elétrica, ok? Como eu disse a vocês, primeiro ano nosso objetivo é mecânica. Essa mecânica vai ser dividida, ela vai ser dividida em cinemática, em dinâmica e em estática. O que cada uma dessas vai estudar? A cinemática, ela vai procurar compreender os efeitos, ou seja, como as coisas estão se movimentando. Exemplo, você deixou o lápis cair. A que altura o lápis estava do chão? Quanto tempo o lápis gastou para chegar até o chão? Com que velocidade o lápis chegou até o chão? Tudo isso quem vai estudar é a cinemática. Se fosse a dinâmica estudando, ela ia se preocupar com a causa. Qual é a massa desse lápis? Por que esse lápis caiu? E aí a gente vai ter um estudo da dinâmica. E a estática vai ser o equilíbrio. Por que aquele lápis se manteve parado na sua mão? É essas perguntas que cada um vai fazer para um determinado estudo, ok? Por essa aula é só. Até a próxima.